Olá pessoal, vou dar início à aula número 5, certo? Eu vou tirar algumas dúvidas que eu estou percebendo que os alunos estão tendo com relação à nossa disciplina, que são os sensores. Quando a gente trabalha com sistema de automação, um ponto muito importante são os sensores. Dependendo do que você faz com eles e a aplicação que você insere a eles, se torna viável ou inviável alguma situação. Tá? Então, inicialmente, nós iremos estudar o que é o sensor, certo? Conceito de sensor. Sensor é um dispositivo capaz de detectar ou captar ações ou estímulos externos e responder em consequência. Estes aparelhos podem transformar as grandezas físicas ou químicas em grandezas elétricas. Um exemplo, sensores que nos veículos e que detectam quando a velocidade a que se desloca excede a velocidade permitida. Neste caso, emite um som que avisa um condutor ou um passageiro. Tá. Vamos pegar só pelo conceito básico, não vamos nem trabalhar tanto com outros quesitos. Tá? Então, o sensor é um dispositivo que detecta ou capta ações ou estímulos externos e responde em sua consequência. Tá? Quando a gente trabalha com sensor fim de curso, nós normalmente estaremos trabalhando com um dispositivo que ele possua duas saídas, uma normalmente aberta, outra normalmente fechada. Aqui, ó, é possível visualizar bem, certo? Este daqui é o nosso comum, este daqui é o nosso normalmente fechado e este daqui é o nosso normalmente aberto. Ao momento que a presilha é abaixada, esse dispositivo ele é inserido para baixo e o normalmente aberto fecha. No momento que ele está em repouso, que seria nesse estado, ele está com o normalmente fechado, que seria este conector aqui. Certo? Professor, eu sei que o sensor tem normalmente aberto e normalmente fechado. Mas por que o senhor está falando isso? Pelo seguinte, na minha programação eu também tenho componentes normalmente aberto e normalmente fechado, ou seja, as minhas entradas. E isso interfere muito. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar nosso simulador aqui. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu já montei essa programação rapidinho, só para vocês darem uma analisada. Vou até aumentar aqui para vocês verem as portas que eu estou usando e as saídas que eu estou usando. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês que se eu inserir uma chave normalmente aberta do meu sensor e colocar uma programação normalmente aberta, ele vai funcionar com a lógica efetiva, só que aqui ele parou. Lógica efetiva, ou seja, acionei meu botão, ele acende. Abri, ele apaga, certo? E ao contrário, quando eu coloco duas normalmente fechado. Quando ele está fechado, ele está apagado. No momento que eu abro, ele aciona, certo? Quando eu inverto isso, eu coloco o meu contato lá do meu sensor normalmente fechado e na minha programação eu coloco normalmente aberto, eu inverto isso. Como assim, professor? No momento que eu estiver com ele normalmente fechado, no sensor, e na minha programação normalmente aberto, ele vai estar acionado, ou seja, o meu sensor está ativado e minha programação está ativada. É como consequência, certo? No momento que eu abrir aqui, ele desliga, certo? Quando eu trabalho com uma chave normalmente aberta no sensor e na minha programação eu trabalho com uma entrada normalmente fechada, ele vai funcionar dessa maneira. Quando eu estiver aberto aqui, ele está fechado, ele está conduzindo energia na minha saída, que seria a minha lâmpada 03 aqui. No momento que eu fechar, ele apaga, certo? Por que ele apaga? Porque esta entrada, ela abre. E o mesmo acontece quando eu faço o contrário aqui. Na hora que eu fechar aqui, ele fecha
esta entrada que energiza a minha saída. No momento que eu coloco uma chave normalmente fechada e abro ela, no momento que eu abro a minha chave, ele apaga. No momento que eu solto, ele fecha. Por quê? O meu sensor está normalmente fechado e na minha programação está normalmente aberto. Certo? Entendido que tem diferença? Tanto que se eu trocar aqui, ó, as duas de baixo estão acesas e as duas de cima estão apagadas. Tá, professor, melhora isso aí. Simples. Ó. Colocar as duas aqui, uma está normalmente aberta e outra normalmente fechada. Pronto. Uma vai estar inverso da outra. Certo? Isso para mim é uma confusão só. E eu percebi que para a maioria dos alunos também. Então, gente, dá uma estudada nisso aqui, que isso aqui cai em prova. Então, toma cuidado para não errarem de bobeira. Certo? Então, esta parte finalizamos. Vamos dar prosseguimento ao nosso exercício da aula passada, que usaremos este conceito. Door Simulation. Tá? O que temos aqui? Vamos analisar tudo primeiro. Para isso. Volta. O que temos aqui? Temos 3 botões. Open, abrir, close, fechar, stop, parar. Motor up, subida, que seria esta setinha. Motor down, descida, que seria esta setinha. Temos os nossos sensores, que como vimos, o conceito de sensor, ele serve para detectar um ponto de acionamento, certo? Para converter uma informação, o sensor é um dispositivo capaz de detectar ou captar ações ou estímulos externos e responder em consequência, certo? Então, temos os sensores. O sensor SL1, como ele está na parte superior, ele vai mostrar que o portão está aberto. O sensor na parte inferior vai mostrar que o portão está fechado, certo? Aqui são 3 lâmpadas. Ajar, entreaberto, open, aberto, short, fechado, tá? Entreaberto quando o portão estiver passando entre esses 2 sensores. Então, vamos começar a programar. Na aula passada, eu passei para vocês o circuito selo. O que era o circuito selo? Era isso aqui, ó. Eu tinha uma saída, seria esta daqui, certo? E a minha realimentação. Meu circuito selo é a minha autoalimentação do circuito, tá? Eu uso uma saída normalmente aberta. Eu uso um símbolo de uma entrada, porém eu coloco o endereço de uma saída para ele poder ser acionado no momento que meu dispositivo, que a minha saída ela é acionada. Então, esse conceito aqui é o circuito selo. Então, vamos estudar primeiro o que eu tenho que fazer. Para que eu possa abrir o portão, inicialmente eu tenho que praticar alguma atividade. Qual seria ela? Seria apertar o botão Open, certo? Meu botão Open é um I:1/00. Então, clico aqui e arrasto, certo? Se eu deixar desta forma, o meu portão ele vai subir, e ele vai acabar passando no limite, que vai fazer com que o motor queime, porque o motor vai travar, certo? Então eu sou obrigado a colocar uma informação que seria o meu stop. Como assim, professor? Eu preciso fazer que o meu portão para depois que ele passar por esse sensor aqui, tá? E como que eu faço isso? Eu coloco uma chave normalmente aberta, porque meu sensor aqui ele já está acionado, certo? E nomeio ele, coloco ele no meu endereço. Feito isso, eu posso até simular.
computador ele tá fazendo uns barulhos estranhos, mas faz parte. Tá? Eu vou até tirar um pouquinho do som aqui. Certo? Então quando ele chegar aqui, o meu motor ele é desligado. Então vamos visualizar isso melhor. Reset Simulation. Diminui a velocidade. Download só para questão de consciência. Ó, ele vai ser acionado, certo? O meu i3 ele está acionado. Isso faz com que o meu dispositivo mande energia para minha saída e automaticamente realimente a minha entrada. Quando o meu portão passar pelo meu i3 aqui será aberto, o que fará com que a minha energia seja interrompida e a minha saída pare de funcionar. Minha saída parando de funcionar, o circuito selo ele é aberto, certo? Tá, professor, então isso aqui foi o stop que o senhor comentou na aula passada? Sim, isso daqui é meu stop da aula passada, certo? Mas professor, eu tenho um outro stop aqui. Vamos fazer o seguinte, já vamos adiantar. Vamos colocar uma outra chave, normalmente aberta, para o meu botão stop, certo? Professor, mas o meu botão ele tem que estar acionado, certo? Sim, mas quando a gente trabalha com o botão stop, ele por natureza ele já é um botão normalmente fechado. E a partir do momento que eu aciono ele, ele se torna um botão normalmente aberto. Então eu posso colocar na minha programação uma saída normalmente aberta, certo? Que foi o que a gente comentou na explicação anterior. Que quando eu tenho um dispositivo que ele já é normalmente fechado, eu posso colocar na minha programação uma aplicação como normalmente aberto, certo? Então vamos simular. Dá o download, reseta aqui e aperto o open. Funcionando, certo? Se eu chegar aqui agora e interromper o meu dispositivo, ó, ele vai cortar a energia do meu motor. Cortou a energia do meu motor, a minha saída aqui, ó, minha entrada deste lado, que seria o endereço da minha saída, ela abre. Por quê? Porque a minha saída não está alimentada. Feito isso, eu consigo fazer com que ele continue posteriormente. Basta apertar close. O close não, o open. Desculpa. Certo? Quando ele chegar na parte superior, ele vai acionar o i3, que corta essa energia e o dispositivo para. Certo? Professor, essa então é minha linha de open, certo? Sim, mas vamos colocar ele como abrir. Certo? Agora eu tenho que criar uma outra linha para ele poder fechar. Tá? Então eu vou copiar e vou colar. Professor, vai ficar com a mesma numeração? Não. Observe. Quando ele for fechar, eu não tenho que apertar o botão close. Então, quando eu apertar meu botão close, que é meu i2.1/1, que vai ficar aqui, certo? Ele vai fazer com que o meu dispositivo funcione. Professor, mas o senhor colocou o sensor lá de cima. Sim. Agora eu tenho que colocar o sensor daqui de baixo. Por quê? Porque quem vai me dizer que o portão está fechado? O sensor. Ele que vai detectar a ação para mim. Certo? Isso vai fazer com que o meu dispositivo abra. Porém, neste ponto, se vocês observarem, esse sensor ele está aberto. Tá? Por ele estar aberto, eu não posso colocar uma chave normalmente aberta aqui. Porque lembra daquela primeira explicação da primeira linha? Se eu coloco dois sensores normalmente abertos, eu tenho que ficar apertando. Desculpa, eu coloco uma entrada normalmente aberta e no meu sensor eu uso a normalmente aberta. Eu tenho que apertar meu sensor para ele poder funcionar. Já neste caso tem que ser ao contrário. Ou seja, no meu dispositivo eu sou obrigado a invertê-lo. Tá? Professor, o stop também? Não, porque o stop já é uma chave normalmente aberta. Normalmente fechada. Certo? O que eu preciso fazer agora? Eu apertei meu botão, o meu sensor
que seria o I4, já foi inserido. O meu stop já está funcionando. E agora eu preciso fazer com que meu motor desça. Qual que é o botão que eu vou apertar para o motor descer? Qual que é o motor que eu vou ligar para o meu motor descer, para o meu portão descer? O down. Motor down. Então o que eu faço? Eu clico nele aqui e arrasto. Professor, eu preciso colocar o selo, certo? Sim. Você precisa colocar o selo. Então o que você faz? Você clica em cima dele e arrasta para cá. Tá vendo que mudou? Então essa linha agora, ela vai ser a minha linha de fechar. Pronto. Fechou. Certo? Vou dar um download. As duas já estão fechadas aqui, ó. As duas chavinhas, porque essa daqui é normalmente fechada e esta daqui é normalmente aberta, porém eu estou usando uma chave normalmente fechada. Ao momento que eu apertar o close, ele funciona. Certo? Quando ele chegar ao término, o meu stop já está funcionando. Ó. Quando ele chegar ao término do curso, ele acaba parando porque o sensor I1/4 ele abre e corta a energia da minha saída que para de alimentar a minha entrada aqui. Certo? Porém, tem um ponto muito importante. O que aconteceria se eu apertasse o meu open, certo? E depois apertasse o meu close. Vamos observar. O motor pega fogo. Por que o motor pega fogo, professor? Por causa disso. Ó. Eu estou usando as duas saídas do meu motor. Uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. O que acontece se eu coloco energia nas duas pontas ao mesmo tempo? Eu crio um curto. E esse curto faz com que o meu motor vai esquentando, e ele acabe queimando. Certo? Então eu tenho que interromper isso. E como que eu faço isso? Eu faço um mecanismo chamado intertravamento. Tá? É o mesmo princípio dos acionamentos elétricos. Tá? Como assim? Eu faço com que quando um dispositivo estiver acionado, o outro interrompa. Vamos pegar... Quando um dispositivo estiver acionado, o outro abra. Certo? Por que isso, professor? Para que eu não corra o risco de ligar os dois ao mesmo tempo. E esses dois ao mesmo tempo vai fazer com que o meu dispositivo acabe queimando. Certo? Professor, como que eu faço isso na minha programação em ladder? Eu faço da seguinte forma. Volto nas minhas entradas, coloco outra entrada normalmente aberta, normalmente fechada, outra entrada normalmente fechada na minha linha e misturo com os meus motores. Por quê? Vamos analisar agora a situação. Quando eu rodar o meu programa, o meu zero aqui ele vai estar rodando, certo? Automaticamente, na linha de baixo, o meu zero vai estar aberto. E mesmo que eu aperte o close, mesmo que aperte 1, a saída não vai funcionar. Certo? Isso por quê? Porque o meu dispositivo em cima está funcionando. E o mesmo acontece na hora que eu estou fechando. Certo? Se vocês repararem aqui, ó, ele está aberto. Mesmo que eu aperte, ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque o meu dispositivo está funcionando. E se eu apertar o stop, ele funciona. E eu consigo regular isso de um lado para o outro. Certo? Alguns alunos viram para mim e falam, professor, eu posso fazer com que eu aperte meu botão close, ele comece a fechar. Eu vou lá e aperto o open. Ele pode subir? Não, não pode. Porque se você fizer isso ao contrário, imagine o seguinte, você está apertando o botão para abrir, certo? Aí vem uma criança, um filho seu, um sobrinho, um primo, e vai e aperta o de fechar. E você está com o carro aqui de baixo. Na hora que ele fechar, o que acontece? Ele acaba pegando o seu carro. Então, essa condição não pode acontecer. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Abrir até o final
e fechar até o final. Professor, eu consigo fazer com que ele pare no meio? Sim, eu aperto o meu stop e volto com a função anterior. Certo? Isso, gente, é o modo de segurança. Isso aqui, ó, é o modo de segurança. Então anotem isso no caderno. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar vocês nas próximas montagens. Certo? Então, vamos dar prosseguimento à nossa montagem e finalizar ela. Agora, com tudo funcionando, eu tenho que montar a minha sinalização. Tá? Como assim minha sinalização, professor? Eu preciso mostrar que meu motor está funcionando. E como que eu faço isso? Eu faço por sinal luminoso. Esse sinal luminoso seria essas 3 lâmpadas aqui, tá? A jar, open e short. Short seria quando o portão estivesse fechado, open quando o botão estivesse aberto e a jar quando o portão estivesse entreaberto, tá? Então vamos lá, vamos programar isso. Eu vou colocar de um modo simples. Existe mais de uma forma de responder esse exercício. Eu estou colocando a forma mais simples para que todos os alunos consigam entender. Eu vou colocar são 3 lâmpadas e eu preciso colocar as minhas saídas, certo? Então eu vou colocar uma aqui e uma aqui, certo? Vou colocar uma entrada aqui, vou colocar uma entrada aqui e vou colocar 2 entradas aqui, certo? Vamos considerar que a minha primeira seja o meu fechado, tá? Quando o meu sensor estiver fechado, este sensor tem que estar acionado, certo? Então ele vai ficar aqui como normalmente aberto. Quando o meu portão estiver aqui em cima, ele vai estar aberto. Então eu preciso colocar a minha saída aqui e este sensor vai me identificar que o portão esteja aberto. Ou seja, ele vai detectar que o portão está nessa posição. Então ele está na posição de aberto, certo? Logo, neste ponto aqui, ó, ele já vai estar acionado. Então eu preciso inverter essa condição. E eu inverto aonde? Na minha programação. Na minha programação, então, eu vou colocar uma chave normalmente fechada. Uma entrada normalmente fechada. Por quê? No momento que ele abrir, ele fecha. No momento que ele fechar, ele abre. E é isso que vai me mostrar que a minha saída está funcionando. Se eu não fizer isso, o que acontece? O meu dispositivo ele vai mostrar para mim as 2 lâmpadas acesas. Vamos observar. Certo? O open e o short vai estar funcionando ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Por quê? Senão o portão está aberto ou está fechado. Nossa, que sinalização boa a sua. Isso não pode acontecer. Então o que eu tenho que fazer? Eu inverto a minha entrada. Certo? Que agora só vai ficar nesta condição quando ele estiver fechado. E no momento que eu abrir, vou aumentar a velocidade aqui. Quando ele chegar na condição de cima, ele vai me mostrar que o portão está aberto. Então, tomem cuidado com a inversão dos sensores, certo? Tá, professor, vamos concluir então? Vamos. E agora, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que meu portão esteja nesta condição. Professor, e que condição que é essa? É o entreaberto, é a função ajar, que seria esta iluminação aqui. Seria esta iluminação. Tá? Feito isso, eu preciso analisar os meus sensores. Tá? Neste caso, ele já não está acionado, então eu só venho e coloco aqui. Certo? Neste caso, ele não está acionado. Então eu preciso pegar essa informação desta condição. Que condição seria esta? Que 1004, vou puxar daqui, esteja aqui. Certo? Vamos dar um download e vamos dar um. Ó, ele já funcionou. Vamos fechar porque está mais próximo. Aí ele apaga, certo? Então, gente, essa é a resposta para esse dispositivo, tá? Aqui, só para ficar bem claro,
Aqui é fechado. Aberto. Entreaberto. Certo? Posso colocar nos botões. Open. Tá? Motor up. Sensor. Open. Certo? Aqui no stop. Certo? Motor down. Down. Certo? Sensor. Sensor fechado. Close. Sensor shut. Certo? Aqui vai ser minha saída de shirt. Tá? Minha saída de open. E, por último, minha saída de entreaberto. Vou colocar como major. Certo? O que eu peço dos meus alunos? Eu peço que eles montem desta forma, que eles copiem isso numa folha para entregar como relatório e que eles expliquem o que faz cada linha. Certo? Então eu quero que eles entendam bem o que cada um faz, o que cada situação faz. Certo? No caso, na primeira linha, ao pressionar o botão 1, a saída, ao pressionar o botão Open, a saída do motor Up é acionada. Como ele tem um intertravamento, ele tem uma alta alimentação, essa entrada é fechada, fazendo com que a alimentação permaneça no sistema. Tá? Quando o portão chega até a posição do sensor S3, o portão para. Ou quando eu pressiono o botão Stop, o portão para. Ou, em caso do motor down estar funcionando, a minha descida faz com que a minha linha para subida ela seja interrompida. E ela não vai funcionar de forma alguma. Ela só vai funcionar quando a minha linha de subida, de descida parar. E aí ela habilita de novo para que ele possa subir novamente. Certo? Ou quando apertar o stop. Meio confuso, mas tentem fazer. Por quê? Porque isso vocês vão entender melhor quando vocês praticarem. Certo? Correto? Eu vou finalizando essa aula por aqui. Boa atividade. Na aula que vem eu vou dar início ao nosso circuito Silo, tá? Silo Simulation. E aí a gente começa a brincar mais com outros dispositivos e aprender novos conceitos. Certo? Um grande abraço a todos e bons estudos.